Nesse vídeo, eu tenho o objetivo de te mostrar o caminho certo para profissionais da arquitetura e construção que desejam tornar-se especialistas em light steel frame. Se você é arquiteto, preparador de obra, engenheiro ou construtor, deseja entrar no LSF e aumentar o seu campo de atuação, então preste atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar a forma mais rápida e prática de você alcançar esse objetivo. Se você tem interesse em migrar para o LSF, ou mesmo se você já começou essa migração, mas ainda não está satisfeito com os resultados que você alcançou, então pega caneta e papel, porque o conteúdo desse vídeo vai te ajudar muito a avançar e a acelerar esse processo. E qual é o meu objetivo principal nessa apresentação? Primeiro é te mostrar os principais erros que os profissionais cometem nesse processo de migração do sistema tradicional para o aço leve, te apresentar o caminho que vai facilitar e acelerar esse seu processo e te mostrar os benefícios que ser um profissional da arquitetura ou construção civil especializado em LSF pode trazer para a sua carreira. Para quem é esse conteúdo? Esse é um conteúdo para profissionais que já trabalham no setor da arquitetura e construção civil e desejam tornar-se especialistas em LSF. Ou mesmo para aqueles profissionais que já começaram a trabalhar no mercado do LSF, mas ainda não estão seguros com o trabalho que estão a desenvolver. E que estão em busca de uma metodologia que os ajude a acelerar a sua evolução nesse mercado. Arquitetos que desejam elaborar projetos já otimizados para o sistema light steel frame, arquitetos que desejam conhecer profundamente os materiais construtivos no mercado para que possam já especificar esses produtos na fase de projetos, arquitetos que querem discutir com o engenheiro de estabilidade alguns pormenores da estrutura, que querem saber analisar se um projeto de estabilidade está bem feito ou se falta alguma informação, arquitetos que querem fiscalizar de verdade uma construção em aço leve do início ao fim. Engenheiros civis que já trabalham com dimensionamento de estruturas, mas que agora desejam começar a dimensionar estruturas de light steel frame. Engenheiros civis que fazem direção ou fiscalização de obras em aço leve. Engenheiros que desenvolvem projetos de outras especialidades e querem perceber mais a fundo o que muda na hora de desenvolver uma especialidade para uma construção em aço leve. Engenheiros que trabalham com planeamento e com gestão de obras. Preparadores de obra que querem desenvolver o projeto de fabricação e montagem de uma estrutura em light steel frame. Modeladores 3D que queiram aprender a trabalhar com LSF. Empresas de construção que queiram migrar para o sistema construtivo light steel frame, mas que não estão dispostos àquele tradicional errar para aprender. Empresas que já trabalham com light steel frame, mas que ainda não possuem um planeamento de obra adequado. Subempreiteiros que queiram começar a trabalhar com montagem de estruturas em aço leve. Subempreiteiros que queiram saber analisar a dificuldade de execução de um projeto enviado pelo seu cliente. Subempreiteiros que queiram saber analisar se um projeto de estabilidade possui realmente todas as informações necessárias para que ele possa comprar o material e iniciar uma obra. E para quem não é esse conteúdo, definitivamente não é para quem não faz parte do mercado da arquitetura e construção civil. Não é para aquela pessoa que sonhou e acordou um dia falando: você é projetista, você é construtor, você é um preparador de obra. No caso de projetistas, engenheiros, arquitetos ou preparadores de obra, eu deixo ainda mais um alerta. Esse conteúdo é para quem já trabalha ou esteja em processo de migração para uma plataforma 3D ou uma plataforma BIM. Se você é do time do AutoCAD 3D, já vou te avisar, esse conteúdo não é para você, porque se você trabalha com 2D, você não vai conseguir evoluir profissionalmente e se tornar um especialista em LSF. O que eu posso te ensinar é o caminho que você tem que percorrer para se tornar um especialista em LSF. Deixa eu te mostrar alguns profissionais que seguiram essas orientações para que você perceba a evolução de cada um deles. A arquiteta Renata Spaziante, antes de pensar em LSF, tinha dificuldades em especificar os materiais e era obrigada a fazer vários ajustes na arquitetura toda vez que o projeto retornava do engenheiro de estabilidade. Agora ela já consegue especificar os materiais mais adequados de acordo com o perfil de cada cliente.
e sabe como essa escolha dos produtos vai influenciar tanto na arquitetura, na elaboração do projeto de estabilidade e também na execução de obra. Sem falar que ela deixou de ter aquele problema do engenheiro de estabilidade descaracterizar totalmente a sua arquitetura. Por quê? Porque agora ela já consegue elaborar um projeto adaptado ao sistema LSF. O engenheiro Sérgio Pinho, que possui uma empresa de construção aqui em Portugal, após passar pelo Pensar em LSF, conseguiu orientar de uma maneira mais fácil a sua equipe de projeto. Antes, ele recebia aquela arquitetura e tinha que fazer vários ajustes para que aquele projeto ficasse mais fácil de executar, ficasse mais econômico. Hoje em dia, com tudo que ele aprendeu no Pensar em LSF, agora ele consegue não só orientar sua equipe de projeto, mas também verificar eventuais erros do pessoal do projeto de estabilidade e corrigir todos esses erros antes de enviar os ficheiros para produzir a sua estrutura. O engenheiro civil Igor Nogueira já elaborava projetos e executava construções em aço leve. Mas após participar do Pensar em LSF, ele conseguiu um aumento de produtividade. Porque com a metodologia que nós ensinamos, ele conseguiu reduzir erros e retrabalhos que ele normalmente tinha antes de utilizar essa metodologia. Aqui estão só alguns exemplos de profissionais que resolveram se especializar no LSF e que hoje estão inseridos no mercado da arquitetura e construção em aço leve. Se você quer ser um especialista em LSF e quer entender o que esses profissionais conseguiram adquirir de informações em um curto espaço de tempo e que mudou a forma deles pensarem uma construção em LSF, então eu te peço para assistir esse vídeo até o final. Eu vou te falar que esse é o melhor momento para você, profissional da arquitetura e construção civil, se especializar no sistema construtivo Light Steel Frame. O sistema já está consolidado, os próprios donos de obras já procuram por essa metodologia de construção, a procura tem crescido a cada ano desde a pandemia. E a melhor parte, faltam profissionais para atender toda essa demanda. Você sabia que existem mais de 15 fabricantes de perfis LSF somente aqui em Portugal? E a capacidade da maioria deles é de produzir mais de uma casa por dia. Se eu fizer uma conta simples aqui, 15 fabricantes vezes 20 dias úteis, eu estou a falar de 300 casas, 300 edificações ao mês. Tudo bem, não vou fazer essa conta com 300, vamos usar 2/3, 200 obras por mês. Isso significa que são necessários 200 arquiteturas adaptadas ao aço leve, são necessários 200 projetos de estabilidade adaptados ao aço leve, são necessárias 200 preparações de obras adaptadas ao aço leve. Sem falar nas empresas de construção e nas equipes de montagem. Bom, eu não sei a capacidade da empresa de vocês, mas aqui na Quant eu não consigo dar conta de 200 projetos em apenas um mês. Se você não está atendendo esse mercado, significa que outro gabinete está. Ou pior ainda, significam que fábricas estão paradas por falta de projetistas para alimentar as suas máquinas. Pior para as fábricas, mas melhor para você, que tem um grande mercado para atender e para crescer profissionalmente. Quando eu comecei, tudo era mais difícil. Ninguém sabia o que era LSF, construções em aço leve eram mais caras, não havia outros profissionais com quem eu pudesse conversar para trocar ali algumas dúvidas. Realmente, o cenário atual é bem melhor do que o que eu encontrei lá atrás em 2006. Bom, eu preciso aqui te contar uma história. Eu posso te mostrar foto do construtor mais medroso que eu conheço. Um cara que só abriu a própria empresa porque a esposa ameaçou se separar dele. É um cara que teve que estudar por quase 5 anos um novo sistema construtivo até ter coragem de avançar para executar sua primeira obra. É um cara que ele tem que planear tudo umas 5 vezes antes de tirar qualquer projeto do papel. Pois é, esse cara sou eu. Aqui nessa foto, ainda em 2006, dá para apresentar o meu trabalho de conclusão no curso de arquitetura. E olha que lá já tinha
estruturas em LSF. Pois é, eu descobri o LSF no último ano da minha faculdade, em 2006, mas eu só tive coragem de avançar para a minha primeira construção em 2010. Eu só perdi o medo de construir em LSF depois que eu tirei um curso prático que esclareceu muitas das minhas dúvidas. Eu também só executei a minha primeira obra em aço leve porque os fornecedores me deram um desconto de 50% em todos os produtos. Se não fosse isso, é provável que eu ainda tivesse a trabalhar com estruturas em betão armado. Eu sou um cara assim, eu preciso estar seguro de que eu tenho todas as informações sob controle para ter coragem para iniciar algo novo. Depois dessa minha primeira obra, eu me senti mais corajoso e comecei a procurar novos clientes para construções em LSF. Ó, tá vendo essa foto aí? Foi da minha primeira obra finalizada. Eu até cheguei a ganhar um prêmio de arquitetura por ela. Depois dessa primeira obra, eu até me senti um gajo mais corajoso e comecei a procurar outros clientes que quisessem construir em LSF. Mas para falar a verdade, eu só fui conseguir o meu primeiro contrato um ano depois da conclusão daquela minha primeira obra, que eu fiz com recursos próprios. E se eu não fosse um cara tão medroso e preocupado em cometer erros, eu provavelmente teria quebrado a minha empresa de construção ali naquele primeiro contrato que eu assinei. Deixa eu te explicar isso melhor. Eu nasci e cresci em Manaus, uma cidade localizada no meio da floresta amazônica, na região norte do Brasil. E para trabalhar com LSF naquela região, eu tinha que encomendar todos os materiais da cidade de São Paulo. É um transporte que demora pelo menos 18 dias até chegar a Manaus e que custa muito dinheiro. E para deixar tudo ainda mais complicado, o meu primeiro contrato não foi para edificar uma obra em Manaus, mas sim numa base de exploração de petróleo e gás natural no meio da floresta amazônica. E aí a dificuldade de logística ficou ainda pior, porque além dos 18 dias que eu tinha que contabilizar do transporte de São Paulo até Manaus, eu ainda teria que adicionar essa conta mais 15 dias, que era o prazo necessário para o material sair de Manaus e chegar no estaleiro de obra nessa base de exploração no meio da floresta amazônica. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz por ter assinado meu primeiro contrato, eu também fiquei desesperado com o medo de falhar. Se eu esquecesse de encomendar um único parafuso ou esquecesse de levar uma ferramenta, levaria mais de 30 dias para que aquele material chegasse no estaleiro de obras. Um pormenor que eu não contei para vocês é que nessa base de exploração de gás natural, que fica no meio da floresta, trabalham em simultâneo mais de 2.000 pessoas. E esses profissionais trabalham naquele regime de 14 dias de trabalho, 14 dias de folga. Algo semelhante a uma plataforma em alto mar. Isso significa que todo o planeamento das etapas de obra teria que obedecer essa agenda. Nos primeiros 14 dias, eu teria que levantar as paredes do resto do chão, fazer a estrutura das vigas da primeira laje e betonar. Sim, nós tínhamos uma laje em betão armado para complicar ainda mais esse primeiro contrato. Nesses 14 dias, tudo tinha que ficar pronto. Por quê? No período de 2 semanas em que estivéssemos em casa descansando, era o período que aquele betão ia curar, para que quando retornássemos ao estaleiro de obra, estivesse tudo pronto para que a gente erguesse as paredes do piso 1, fizesse as vigas, fizesse a segunda laje e betonasse a segunda laje de betão. Para quê? Para que num terceiro embarque, aí sim a gente pudesse concluir a estrutura de cobertura e entregar aquela obra. Outro pormenor que eu não contei ainda é que essa empresa optou pelo LSF por ser um sistema construtivo mais rápido e que necessitava de uma equipe de obra mais reduzida do que uma construção em betão armado. E fizeram isso mesmo sabendo que essa estrutura ia ficar mais cara que uma obra tradicional. Sabe por quê? Porque hospedar um colaborador da minha empresa naquele local significava não contar com um profissional na atividade principal, que era a exploração do gás natural, que é de onde vem todo o lucro daquele negócio. E eu posso falar para vocês que aquela atividade gera muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia do desafio que é explorar petróleo e gás natural no meio da floresta amazônica. Eu lembro de ver passar sobre o nosso estaleiro de obra peças de tratores amarradas a um helicóptero.
Na altura eles falaram lá que era um helicóptero russo, que era o que tinha maior capacidade de carga no mundo. Até os pilotos desse helicóptero tiveram que vir também da Rússia. Os geólogos que analisavam a possibilidade de haver petróleo ou gás natural naquele solo tinham que descer de rapel do helicóptero no meio da floresta. E caso encontrasse algum indício de petróleo ou gás natural, era enviado um trator esteira desmontado para que ele pudesse lá ser remontado e esse trator iria abrir uma clareira para receber todo o material de exploração. Para você ter uma ideia, para levar um trator desmontado era necessário 50 viagens de helicóptero. A gente ficava ali trabalhando na montagem do aço leve e via os helicópteros a passar sobre nossas cabeças com aquelas peças enormes a rodar embaixo do helicóptero. Por quê? Por causa daquele turbilhão que as hélices faziam. E para levar uma torre de perfuração para a exploração de petróleo ou gás natural, eram necessárias mais de 200 viagens de helicóptero. Bom, como eu disse, o medo me salvou. Com todas essas dificuldades de logística e de prazo, eu sabia que eu não poderia esquecer um único parafuso, ou isso iria arruinar o calendário da minha construção. Então, ao receber o projeto de estabilidade, eu usei o meu conhecimento de arquiteto para modelar em um ambiente 3D individualmente cada um dos perfis que compunham aquela estrutura de aço leve. Ao fazer isso, eu descobri que essa metodologia iria me trazer 3 grandes benefícios. O primeiro foi conseguir identificar informações que não estavam muito claras nas peças desenhadas no projeto de estabilidade, como, por exemplo, algumas ligações, saber quantos parafusos iam determinadas peças, saber a posição e a dimensão de algumas cantoneiras. A segunda vantagem foi conseguir extrair daquele modelo 3D a quantidade exata de perfis. Assim, eu pude fazer a encomenda sem erros dos perfis e dos parafusos necessários para aquela estrutura. E a terceira vantagem foi conseguir identificar as etapas críticas de uma construção. Nessa primeira obra, eu sabia o dia exato que eu iria necessitar de um caminhão-grua para me ajudar a erguer uma peça ali mais pesada. Bom, afinal deu tudo certo e é por isso que eu estou aqui contando essa história para vocês. Se eu não tivesse mudado a mentalidade e continuasse a planear as construções da mesma forma que eu fazia quando eu trabalhava com betão armado, provavelmente nem com construção civil eu estaria a trabalhar hoje. Porque o falhanço nessa minha primeira obra seria tão grande, tão traumático, que provavelmente eu teria abandonado o setor da construção civil. Mas felizmente eu tive sucesso. E foi nessa altura, quase 15 anos atrás, que a gente começou a desenvolver essa metodologia, que ajudou a reduzir quase a zero os erros de projeto e aumentou muito a qualidade do nosso planeamento de obras. É o que chamamos aqui na Quant de planeamento volumétrico. Depois dessa experiência, eu acabei me dedicando a obras onde o desafio maior era o prazo de construção. Executamos diversas edificações na região norte do Brasil, todas elas com prazos muito reduzidos. Um dos exemplos foi essa construção com 110 metros quadrados, que foi inaugurado em menos de 30 dias após essa primeira foto ser tirada. Em menos de 4 semanas, nós passamos daquele cenário de um terreno completamente limpo para uma obra finalizada e pronta para ser utilizada. Por essa capacidade de planeamento de obras, contrataram a nossa empresa até para gerir a construção de um barco-hotel. E olha que nem tinha nada de aço leve nessa estrutura. O que aconteceu foi que o investidor conseguiu perceber a nossa capacidade de planeamento e de execução de obras rápidas e nos fez esse convite. Essa obra não foi nada fácil. Ele nos informou que o prazo disponível para a entrega do barco em funcionamento era quase impossível. Mas, diante das experiências que tivemos com as construções em LSF, nós resolvemos encarar esse desafio. Em menos de 5 meses após essa foto ser tirada, o barco estava pronto para receber o seu primeiro grupo de pesca esportiva nos rios da Amazônia. Após a construção desse barco-hotel, a economia no Brasil desmoronou e no final de 2015 resolvemos nos mudar para Portugal. Aqui, decidi utilizar o nosso conhecimento para elaborar projetos e ajudar outras empresas a ter sucesso nas construções em LSF. Nesses quase 15 anos de Quant, passamos por diferentes desafios. O primeiro
foi nos tornar uma empresa referência no mercado de construção em LSF. O segundo foi tornar a Quant referência no planeamento de obras, aplicando a nossa metodologia em projetos que seriam executados por outras empresas de construção. E o terceiro foi tornar a Quant referência na capacitação de profissionais para atuar na construção em Light Steel Frame. Desde 2017, realizamos a formação prática Construir em LSF. E nesses 7 anos já tivemos mais de 500 alunos nesse curso. E uma coisa que eu pude perceber ao longo desses anos é que existiam ali alguns alunos que estavam interessados em um outro tipo de conhecimento. Um conhecimento que ajudasse arquitetos a elaborar projetos já adaptados ao aço leve. Um conhecimento que ajudasse engenheiros de estabilidade a reduzir os erros e acelerar o processo de concepção dos seus projetos. Um conhecimento que ajudasse os preparadores de obra a detalhar uma estrutura de aço leve. Um conhecimento que ajudasse construtores e subempreiteiros a analisar as dificuldades de execução de uma estrutura em LSF apenas analisando um projeto de arquitetura. Um conhecimento que ajudasse donos de empresas de construção a migrar para o LSF de uma forma muito mais rápida e sem cometer erros. Foi por esse motivo que nós criamos o curso Pensar em LSF, um curso que vai ajudar esses profissionais a tornarem-se verdadeiros especialistas em Light Steel Frame. E eu vou te mostrar como você pode percorrer esse caminho com uma vantagem em relação ao Renato de 15 anos atrás. Vou fazer isso te ajudando a não cometer os mesmos erros que eu cometi lá no início. Com a nossa orientação, você terá um processo muito mais rápido e preciso, sem ter que gastar dinheiro com etapas que não vão te trazer retorno. Desde que eu me mudei para Portugal em 2015, eu tenho contato com vários profissionais que resolveram migrar para o LSF. Uns com mais sorte e rapidez e outros que acabaram fracassando, desistindo ou que se arrastam até os dias de hoje. E uma das coisas que eu pude perceber nesses profissionais que fracassaram nessa migração não é um problema na qualidade do profissional, mas sim no caminho que eles resolveram percorrer. Quando o objetivo é tornar-se um especialista em LSF, seja você arquiteto, engenheiro, preparador de obra ou construtor, existem alguns conhecimentos essenciais que você precisa dominar e que serão a base onde você vai desenvolver o seu crescimento profissional. Muitos bons projetistas de betão armado ou de aço laminado não tiveram tanto sucesso no LSF. E o problema não foi não saber o que fazer ou como fazer. O grande problema foi no quando fazer. Ou seja, na ordem certa de aprender e implementar os conhecimentos ao longo dessa jornada. E são justamente esses conhecimentos e essa ordem o que eu vou te ensinar no curso Pensar em LSF. Dessa forma, você vai conseguir fazer uma migração estruturada e em curto espaço de tempo, sem cometer os principais erros mais comuns dessa transição. Eu vou falar aqui onde a maioria dos profissionais falha. Não é na parte de aprender software, não é na hora de especificar materiais, não é na hora de desenhar os perfis, não é na hora da preparação de obra. Na verdade, a maior falha desses profissionais é não compreender como funciona estruturalmente o LSF. Não perceber que o LSF funciona diferente de uma estrutura em betão armado ou de aço laminado. E essa informação não é importante somente para o engenheiro de estabilidade. É importante para o arquiteto saber conceber uma arquitetura já adaptada ao LSF. É importante para o diretor de obra ou para o subempreiteiro saber analisar naquele projeto de estabilidade que foi entregue para ele, existem as informações necessárias para executar uma obra e se aquilo ali está certo. É importante para um dono de empresa de construção saber analisar ali naquela reunião inicial com o dono de obra, apenas olhando para um projeto básico de arquitetura, se aquela estrutura é fácil ou difícil de executar, se dá para fazer 100% em LSF ou se vai ser necessário uma estrutura mista, para avaliar se aquela obra é fácil ou difícil de executar. Percebem como isso é importante para todos os profissionais envolvidos? É por esse motivo que o item inicial a ser ensinado a todos os profissionais que desejam se especializar em LSF
é o que eu chamo de validação estrutural. E pode ficar calmo que não tem nada de cálculo nessa fase. O que essa metodologia faz é te ajudar a compreender o comportamento de uma estrutura em LSF. Com essa informação, você saberá analisar um projeto de arquitetura e identificar dificuldades de execução e eventuais ajustes. Posso te mostrar através de uma técnica muito visual como você pode começar a entender esse comportamento estrutural do LSF. Eu chamo esse experimento de espaguete com manteiga. Mas calma, eu não vou fazer nenhuma massa aqui para você. No caso, a manteiga não é aquela manteiga da cozinha, é o papel manteiga. E espaguete a gente vai ver mais à frente. Bom, se você é arquiteto, provavelmente já fez ali, pelo menos durante a faculdade, alguma maquete. As mais fáceis são aquelas que você usa um papel cartão ou um material mais rígido. Mas você, por acaso, já tentou fazer uma maquete com papel manteiga? Ou mesmo com esses papéis assim, ó, que a gente tem em casa, no escritório para imprimir documento, papel 75 gramas? Pois é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu utilizei esse papel para fazer algumas pequenas maquetes para poder demonstrar o comportamento de uma estrutura de LSF para vocês. Quando pensamos em betão armado ou em aço laminado, o comportamento vai ser muito parecido com uma estrutura montada com peças de Lego. Ou seja, eu empilho ali alguns blocos e crio um pilar. Aquele pilar ali está rígido, ele não mexe. E aí por cima dele eu consigo colocar uma viga, depois vou colocar uma laje e assim por diante. Quando a gente trabalha com LSF, o comportamento e o pensamento é um pouco diferente. Os perfis de LSF têm uma capacidade de suportar cargas muito grandes vindos de cima. No entanto, um dos pontos frágeis é suportar cargas de vento, cargas laterais, porque ele não possui uma estabilidade lateral muito grande. E essa estabilidade lateral vai ser garantida dependendo de alguns outros elementos que compõem aquela estrutura. Deixa eu te mostrar isso aqui nas maquetes. Nesse primeiro exemplo, temos uma parede isolada e notem que ela não tem sustentação por si só, né? Nem em pé ela fica direito. Qualquer carga de vento vai derrubar ou fazer vibrar essa parede. Se formos para um segundo exemplo, você vai perceber que a simples adição de uma parede perpendicular à primeira já ajuda a estabilizar a estrutura. No entanto, as extremidades dessas duas paredes ainda ficam frágeis em relação à carga de vento. Nesse terceiro exemplo, adicionamos uma terceira parede, ou seja, temos aqui um formato de U, que garante já maior estabilidade à estrutura, mas mesmo assim ainda temos zonas frágeis de amarração e que talvez necessitem de reforços. Agora, nesse quarto exemplo, já temos 4 paredes que formam ali um quadrado e você já começa a notar que a estrutura está bem mais rígida. Por quê? Porque uma parede está travando a outra, está dando mais resistência quanto às cargas de vento. Mas aí você pode me perguntar, Renato, então o segredo do LSF é a gente fazer uns quadrados, fazer uns retângulos, se tiver ali fechado esse formato, está tudo resolvido. Espera aí, que não é tão simples assim. Por quê? O formato da sua construção e o comprimento desses espaços também podem influenciar nessa instabilidade lateral. Vamos, por exemplo, duplicar o comprimento desse nosso primeiro quadrado, desse nosso primeiro exemplo, sem adicionar qualquer paredes internas. Notem que na zona central ele já não está tão rígido como no exemplo anterior. Como é que poderíamos resolver isso? Uma opção seria adicionar uma laje esteira, ou seja, colocar uma laje sobre essas paredes. Essa laje vai travar as paredes e vai garantir uma certa estabilidade. Então, em muitos casos, a gente consegue estabilizar uma estrutura adicionando uma laje de cobertura. Uma segunda possibilidade seria adicionar uma parede interna. Nesse caso, a gente está reduzindo ali os vãos e adicionando mais elementos perpendiculares que vão ajudar a dar mais resistência à nossa estrutura de aço leve. Bom, mas já que a gente começou a falar ali de lajes, vamos agora à parte do espaguete. Bom, como eu não estou numa cozinha, ao invés do espaguete eu vou usar aqui alguns espetinhos de madeira. Quando você pensar em uma estrutura de laje ou de cobertura feita em LSF,
você não deve pensar nela como um sólido como esse que eu estou mostrando aqui. Se essa minha estrutura fosse em betão armado, tudo bem, poderia ser esse elemento. Porque no betão armado nós temos uma estrutura bidirecional, ou seja, eu vou ter um elemento rígido que pode ali descarregar a carga nas 4 laterais. Quando a gente passa para o LSF, a forma de pensar tem que ser um pouco diferente. E aqui entra os nossos espaguetes. Então, o que você deve pensar quando for fazer uma laje em aço leve é que você tem várias pequenas vigas que devem ser orientadas, pousadas sobre as paredes ou sobre outras vigas para criar a superfície da laje. E notem que para você conseguir suportar essas vigas, você vai precisar ter 2 apoios. Esses apoios, novamente, podem ser uma parede inferior ou pode ser uma viga. E é justamente nesse ponto que projetistas que já trabalham com betão armado ou com aço laminado erram na hora de projetar uma estrutura de aço leve, porque o comportamento é diferente. Quando você faz esse pequeno ensaio, fica claro para você que cada pequeno elemento que compõe a sua laje vai precisar de 2 apoios para dar sustentação. Esses apoios poderão ser paredes ou mesmo viga, mas sem esses apoios será impossível criar uma laje de LSF. Agora vamos complicar um pouquinho mais aqui o nosso exemplo. Imagina que eu quisesse fazer uma pala, uma laje em consola para um dos lados. Ok, sem grandes problemas. Se eu quiser fazer isso aqui em betão armado, está feito aqui nesse exemplo. Agora, se eu quiser fazer isso aqui em aço leve, será que dá? Basta eu prolongar um pouco mais as minhas pequenas vigas, né? Notem que elas continuam a ter 2 apoios, um no início do perfil e o outro quase no final, mas deixa ali um pedaço da estrutura em consola. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Eu não quero consola somente para um dos lados, eu quero uma consola em L, ou seja, dos 4 lados dessa pequena construção, eu quero consola em 2 lados dele, uma consola em L. E aí vamos ver aqui, se fosse em betão armado, estava tudo bem, você colocava esse elemento sobre as paredes e estava resolvido, mas quando a gente passa para o aço leve, existe aqui uma complicação. Por quê? Para eu ter esses elementos aqui da minha segunda lateral, aqui da minha consola numa segunda lateral, eu preciso criar vigas de apoio. E essas vigas podem complicar a sua arquitetura. E é um pouco disso que a gente aborda com mais profundidade nessa etapa de validação estrutural. O que eu queria colocar na sua cabeça nesse momento é só esse bichinho para que você consiga, para que você comece a analisar os projetos de arquitetura de uma forma diferente. Então, vamos combinar o seguinte: toda vez que você receber um projeto de arquitetura que tenha palas, que tenha consolas, que tenham negativos de escada, você vai utilizar essa técnica do espaguete com manteiga e você vai visualizar na sua cabeça o seguinte: se essa minha laje fosse feita com espaguete, como é que eu iria orientar esses espaguetes de forma que todos eles tivessem pelo menos 2 apoios? Eu vou te falar que se você utilizar essa estratégia, isso vai te salvar de muito projeto de estabilidade mal feito. Vai te ajudar também a orientar o arquiteto para que ele faça ali pequenos ajustes que facilitem a execução da sua construção, que deixem a sua obra mais barata ou mais fácil de executar. E eu vou te falar, existem muitos engenheiros de estabilidade que se vendem como especialistas de LSF que não passam num teste de espaguete com manteiga. E sabe a parte chata dessa história? É que assim, quando a gente recebe um projeto mal feito, onde o engenheiro não consegue perceber esses pormenores do funcionamento do aço leve, é muito fácil identificar. E aí, em poucos minutos de você analisar aquele projeto de estabilidade, você já consegue perceber que a pessoa que elaborou aquele estudo não percebe nada do funcionamento da estrutura. E isso põe em causa todos os outros trabalhos que ele já fez até então. Será que estava bom? Será que não estava? Será que alguma coisa vai cair? E sabe, a pior parte disso é que
eu sou obrigado a chegar ao dono de obra e falar, olha, desculpa, mas com esse projeto aqui vai ser impossível executar sua obra. A pessoa que executou esse projeto não percebe nada do que está a fazer. Você jogou o dinheiro fora. E sabia que muitos projetistas não fazem isso por má fé. Não, o erro deles é continuar a utilizar os conceitos que ele tem de betão armado e de aço laminado e achar que o aço leve funciona da mesma forma. Eu costumo falar que não adianta você chamar um especialista em massas para que ele possa te preparar um peixe. Por quê? Apesar das ferramentas serem iguais, dos dois profissionais serem cozinheiros, a forma de preparo é diferente. Vamos aqui ao segundo erro grave que os profissionais, arquitetos, engenheiros e construtores cometem ao migrar para o LSF, que é o de não mudar a forma de planear uma construção. Se você vai trabalhar com o LSF e quer usufruir das vantagens, da rapidez na construção, do controle de custo, do controle de produtividade e do aumento do seu lucro, então presta atenção nessa fase. No LSF, tudo deve ser definido ainda na fase de projeto. Se você deixa alguma decisão para ser tomada no estaleiro de obra, isso significa atrasos e prejuízos para o construtor. Se você não percebe isso, se você não está disposto a mudar essa mentalidade, talvez o ideal seja você permanecer mesmo no betão armado. Se você está a construir em LSF na mesma velocidade que você constrói em betão, tem alguma coisa errada. Se você migrou para o LSF, mas continua a ter uma equipe de obra com a mesma quantidade de profissionais que você tinha quando trabalhava em betão armado, desculpa, tem alguma coisa errada. E você vai ter prejuízo ao final dessa obra, porque você está deixando de aproveitar uma das mais-valias desse sistema construtivo, que é construir rápido e construir com uma equipe reduzida. Bom, mas aí você pode me perguntar, como é que a gente consegue mudar essa mentalidade? Como é que a gente consegue mudar esse tipo de planeamento? Tudo vai começar na arquitetura, porque agora não existe mais espaço para aquele tipo de profissional que fala o seguinte: eu vou desenhar aqui o esquema básico e em obra o construtor decide como fazer. Desculpa, mas no aço leve isso não é mais aceitável. O arquiteto deve saber quais materiais serão utilizados, o arquiteto deve saber a espessura dos materiais que serão utilizados, o arquiteto deve saber as etapas de obra, porque tudo que ele especificar na fase de projeto vai influenciar, seja na elaboração da arquitetura, do projeto de estabilidade e da execução de obra. E não é só o arquiteto que deve dominar essas informações. O engenheiro de estabilidade precisa saber disso. Os engenheiros que fazem as outras especialidades precisam dominar os materiais construtivos. O diretor de obra, o fiscal de obra, o dono da empresa de construção, todos eles têm que estar cientes de como a definição dos materiais construtivos vai influenciar na elaboração do projeto e na execução da sua construção em aço leve. Sem esses conhecimentos, você nunca será um especialista em LSF. E mais importante do que definir, do que especificar os materiais construtivos, é saber como a escolha deles vai influenciar na elaboração do projeto e na execução da sua construção. Olha essa caixa de histórias aqui na minha mão. Ela parece inofensiva, mas deixa para definir o modelo somente lá no estaleiro de obra, para você ver o estrago que isso vai fazer na sua arquitetura, no seu calendário de obra, no seu planeamento, no calendário dos seus subempreiteiros. Então, você tem que começar a mudar a sua mentalidade. E esse camaradazinho aqui, ó, tem que sair especificado desde a fase de arquitetura. Eu preciso saber qual que é a altura, qual que é a profundidade, se vai ter algum material entre a caixa de história e o aço. Tudo isso é muito importante na hora da construção em LSF. O terceiro ponto para que você inicie a sua jornada como especialista em LSF é a utilização da construção virtual, ou seja, modelar em ferramentas 3D ou ferramentas BIM todas as etapas da sua construção. Lembra que eu te contei no início desse vídeo que foi o medo que me salvou de quebrar minha empresa de construção no meu primeiro contrato?
Pois é, sendo mais específico, foi a construção virtual que me salvou. Aqui vale uma explicação. Trabalhar com construção virtual não é a mesma coisa que desenvolver projetos em 3D. Temos duas grandes diferenças. A primeira é o nível de detalhamento do seu modelo 3D. Se a sua laje é composta por painel MGO, depois uma camada de betonilha e depois a camada do piso acabado, esses elementos deverão ser modelados em separados. E a segunda e principal diferença é que na construção virtual os elementos 3D devem ser organizados de acordo com as etapas de construção. Se o revestimento exterior das paredes vai ser executado em uma fase e o ETIC somente em outra, então devem ser blocos, devem ser objetos modelados em grupos separados. Essa metodologia serve não somente para quantificar os materiais construtivos, mas também para que os projetistas e os construtores possam visualizar as etapas de obra e possam identificar os pontos críticos dessa construção. Etapas onde serão necessários alguns equipamentos especiais, como uma grua, um Manitou ou algo do gênero. Etapas de obra onde serão necessários mais pessoas no estaleiro de obra, caso não seja possível utilizar uma grua. Essa metodologia é essencial para você identificar os erros e encontrar soluções ainda nessa fase de projetos. Bom, agora você já sabe que existem alguns conhecimentos que você deve dominar antes mesmo de saber fabricar um painel, antes mesmo de aprender a utilizar um software de cálculo e antes de começar a desenhar um projeto de arquitetura, por exemplo. Foi com base nessas premissas que nós organizamos o conteúdo do Pensar em LSE. Se o seu objetivo é tornar-se um profissional especializado em aço leve, eu vou te falar que você vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais rápida e precisa. Deixa eu te mostrar aqui como é que funciona o Pensar em LSE. O curso ele é todo online, com aulas gravadas que você pode assistir quantas vezes quiser. E você tem acesso imediato ao conteúdo logo após a compra, seja no aplicativo de telemóvel, seja aí na tela do seu computador. O curso Pensar em LSF está dividido em 6 módulos. No primeiro, você vai descobrir como estudar aquele conteúdo de acordo com o seu perfil profissional. Um arquiteto que quer aprender a desenvolver um projeto já adaptado ao LSF vai utilizar o conteúdo de uma forma diferente que um preparador de obra. Um engenheiro civil que quer conhecimento para fiscalizar uma construção vai utilizar esse conteúdo de uma maneira diferente do que um engenheiro de estabilidade. E é justamente isso o que a gente te ensina nesse primeiro módulo. Na segunda etapa, você vai aprofundar o seu conhecimento no comportamento de uma estrutura de LSF, com a metodologia de validação estrutural. Sabe aqueles exemplos do espaguete com manteiga que eu te mostrei agora há pouco? Pois é, a gente vai avançar muito além daquele conhecimento. E apesar do nome validação estrutural, não precisa ter medo, porque aqui a gente não vai calcular nada. A gente vai te mostrar, através de algumas imagens, algumas ilustrações 3D, como você pode compreender o funcionamento de uma estrutura em aço leve, quais são ali as situações chatas, as situações críticas, como você resolve alguns pormenores construtivos. Enfim, vai ser um conteúdo que, assim que você assistir, você já vai começar a analisar os projetos de arquitetura de uma outra maneira. Dá só uma vista de olhos aqui para você ver como é que está organizado as aulas desse segundo módulo. Então você vai vir aqui, ó, validação estrutural. Nós temos o que é o LSF, comportamento estrutural. Você vai aprender sobre pilares, vigas e reforços de laje. Será que é possível fazer isso em aço leve ou não? Tipos de cobertura, cuidados que você tem que ter na abertura de vãos, contraventamentos. Esse é um tema bem interessante que tem muito projetista que eu acho que tampa o olho e acha que não existe, tá? Que não é necessário. Depois a gente vai falar aqui um pouco sobre estruturas apoiadas ou ligações de topo. Isso também é uma falha muito grande que eu vejo em muitos projetos de estabilidade. Nós temos aqui um módulo só para falar sobre estruturas em consola, quais são os principais problemas, como resolver, estruturas simples ou em treliças, negativos de laje, grids de projeto. Você já viu um projeto de aço leve que tem ali aquelas linhazinhas num sentido e no outro? Para que será que é aquilo? Aqui a gente vai te mostrar como é que isso vai funcionar.
Depois a gente tem um checklist para você analisar um projeto. Toda vez que você receber um projeto de arquitetura, vai lá nesse checklist que vai te orientar a analisar se aquilo ali é um projeto fácil ou difícil de executar. E aqui, por último, a gente ainda tem o PDF com todas as imagens 3D utilizadas nas aulas para você poder fazer o download e consultar quando você quiser. Tá vendo que tem muito mais do que o espaguete com manteiga aí nesse segundo módulo? Pois é. Então, aqui, só de assistir esse segundo módulo já vai ser uma mudança na sua forma de pensar e de projetar estruturas para Light Steel Frame. No terceiro módulo, você vai conhecer os principais materiais construtivos que poderão ser utilizados na sua estrutura de LSF. Vai até também conhecer os dois tipos de perfis de LSF, né? Não sei se você já me ouviu falar perfis standard, perfis engenheirados. Você sabia que a forma de elaborar projetos para um não é igual à forma de elaborar projetos para outro? Pois é, eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. E a gente não vai se limitar somente a falar de aço, não, a gente vai falar sobre vários materiais construtivos que você talvez nem tenha conhecimento que existam. Então, deixa eu te mostrar aqui na tela do computador como estão organizadas essas aulas. Então, aqui, ó, no Light Steel Planner nós temos aqui tipos de fundação, perímetro da laje, tubagens enterradas. Aqui a gente fala as opções que você tem ao construir uma obra em LSF. A gente vai falar aqui como decidir o tipo de perfil, é standard, é engenheirado, enfim, aqui a gente te dá aqui algumas dicas. A gente tem uma aula só sobre perfis standard, outra aula só sobre perfis engenheirados, uma aula sobre ancoragem da estrutura, a fundação de betão armado, uma aula sobre barreira de proteção. Com certeza você já ouviu falar barreira de proteção transpirável, barreira de vapor. Será que é a mesma coisa? Bom, não vou adiantar muito não. Você vai assistir essa aula e você vai entender esse assunto. Vai saber quando utilizar, quando não utilizar, enfim. E aqui a gente chega em revestimentos exteriores. Se você está começando no aço leve, talvez você conheça só o OSB, mas a gente tem aqui placa com membrana de fibra de vidro, MGO, Coretec, Thermochip, Quick Plaque, Isopro. Depois a gente vem para revestimentos de laje, pisos radiantes, impermeabilização interna, impermeabilizações de varanda, tubagens do piso superior. Como é que eu resolvo isso? Pré-aro e soleira térmica. Minha castilharia vai direto ao aço, vou colocar algum material entre o aço e a castilharia? A gente vai te explicar tudo isso. Depois, caixas de história, tá vendo? Tem uma aula só para falar disso. Por quê? Se você já trabalha com aço leve, provavelmente você já teve problema na sua primeira obra que teve caixa de história. Que isso é um problema clássico. Depois, a gente fala aqui sobre portas internas, sanita suspensa. Se você não tiver cuidado no projeto, você vai ter algum problema em obra. Revestimentos de cobertura, revestimentos de paredes internas, VMC. E aqui no final, na última aula, nós temos o questionário para início de projeto. O que é isso? Isso daqui é uma metodologia que a Quant criou, porque toda vez que eu vou iniciar um novo projeto, eu reúno com o cliente para a gente responder todas essas perguntas, porque todas as opções que ele escolher vão influenciar na forma como você vai elaborar o projeto, seja de arquitetura, seja projeto de estabilidade. Então, assim, se você está elaborando um projeto de arquitetura ou de estabilidade sem saber todos esses pormenores, cara, com certeza você vai ter ali algum problema em obra. Porque se você não está decidindo isso, você não está resolvendo, antecipando esses problemas na fase de projeto, você vai ter que decidir isso lá no estaleiro de obra. E isso significa obras paralisadas, obras atrasadas, paralisações para definir pormenores, e não é isso que a gente quer quando a gente decide trabalhar com um sistema construtivo super rápido e que pode ser executado em pouquíssimo tempo com uma equipe reduzida. E como são muitos materiais e muita informação, como você não tem aí o questionário online da sua empresa, eu vou te dar ali o Light Steel Planner, que é um PDF onde você vai anotar todas essas informações, porque tudo isso vai influenciar nas etapas de projeto. E aí chegamos no quarto módulo, que é onde você vai conhecer o nosso processo para adaptar um projeto de arquitetura ao LSF. Eu vou te apresentar o EPD. O que é isso? Estruturação Plana Digital, que é uma metodologia que a gente aplica nos projetos ainda quando está na fase de 2D, ou seja, uma planta baixa, sobre um corte, sobre um alçado.
E nessa etapa a gente consegue identificar vários pequenos ajustes que serão necessários na arquitetura. Deixa eu te mostrar aqui o projeto modelo que a gente utiliza nas aulas. Então aqui nós temos o projeto de arquitetura do piso zero e o EPD, o que é? É a gente fazer aqui o planeamento em 2D, saber qual que é a espessura dos revestimentos, qual que é a posição do aço, quais são as folgas de instalação das castilharias e assim por diante. E aqui a gente não define só situações em planta baixa, aqui também nós vamos decidir alturas de porta e janela, nós vamos decidir a altura dos degraus, nós vamos decidir a cota da sua laje, nós vamos decidir a espessura dos seus revestimentos de cobertura e revestimentos de laje. Tudo isso é super importante para que você possa definir a altura dos painéis. Você tem ali uma janela acabada de 1 metro por 1 metro, será que o vão de obra vai ser 1 metro por 1 metro ou vai ser um pouco maior? Você vai considerar alguma coisa ali para pedra soleira ou não? Então esses pequenos detalhes que a gente te mostra aqui nessa fase de planeamento em 2D. Se você for projetista, arquiteto ou engenheiro de estabilidade, o que eu te aconselho é agarrar num projeto e seguir o passo a passo do que a gente ensina em cada uma das aulas. Ou se você não tiver aí um projeto próprio, você pode utilizar o nosso projeto modelo, que é fornecido tanto no formato AutoCAD quanto no formato SketchUp. Um detalhe importante, nas aulas eu utilizo o software SketchUp Pro, mas a metodologia que nós ensinamos aqui no Pensar em LSF pode ser reproduzida em qualquer outro software de modelagem 3D, um AutoCAD 3D, um Revit, um ArchiCAD, um SolidWorks ou algum outro que talvez eu nem conheça. O nosso objetivo não é te deixar agarrado, atrelado ao SketchUp. O nosso objetivo é te mostrar essa metodologia que vai facilitar a forma como você desenvolve o trabalho na ferramenta que você está mais adaptado. Então deixa eu te mostrar aqui só como estão organizadas as aulas desse módulo. Então vamos aqui, estruturação plana digital. A gente tem aqui o passo a passo. Vou te mostrar aqui como é que está o projeto modelo, como é que você faz a preparação desse ficheiro para utilizar seja no SketchUp, seja em algum outro software. A gente vai te mostrar aqui o passo a passo. Então você vai fazer estruturação plana digital das paredes, depois vai fazer estruturação plana digital das lajes, da cobertura, vai fazer o planeamento de altura. Tem uma aula aqui exclusiva só para quem vai fazer preparação de obra. Tá? Se você é arquiteto e não quer se envolver na etapa de preparação de obra, quer só deixar o seu projeto adaptado ao AutoLab, separa aqui, ó, planeamento de alturas. E depois ali no última aula tem ali um resumo geral. O que é esse resumo geral? É que eu pego um projeto e faço do início ao fim sem paralisações. Se você quiser ver só uma etapa, você vai na aula. Se você quer ver o projeto, o processo completo de uma forma mais acelerada, você vem aqui no resumo geral. Bom, chegamos aqui no 5º módulo e esse eu diria que é o que vai revolucionar a forma como você trabalha, como você comunica com as outras pessoas envolvidas nesse projeto. Essa aqui é a metodologia que me ajudou a reduzir quase a zero os erros de projeto aqui na Quant e ajudou a praticamente eliminar retrabalhos do nosso setor de projeto. Que etapa é essa? É a etapa de estruturação volumétrica digital, o EVD. O que é? A gente já fez o nosso planeamento em 2D e já identificamos alguns ajustes. Agora, quando a gente começa a criar a volumetria dessa estrutura, aqui a gente consegue identificar outros ajustes necessários, a gente consegue identificar alguns erros de projeto, alguns problemas que terão que ser solucionados. E, o melhor de tudo, você vai solucionar isso na etapa de projeto. Você não vai solucionar isso lá no estaleiro de obra. E aqui é a mágica. Você já se deparou com aquela conversa entre o engenheiro e o arquiteto, que ele fala assim, eu estou com um problema aqui numa altura de um vão de porta ou de janela, porque ficou 2 centímetros mais baixo ou algo do gênero. Se você simplesmente está a falar essa informação e tem como base um desenho 2D, vai ser muito difícil você conseguir comunicar esse problema que você está tendo. Agora, se você tem uma volumetria onde você consegue explicar por que motivo você perdeu 2 centímetros
e você consegue passar essa informação para o autor do projeto, isso é muito bom, porque vocês conseguem em conjunto, engenheiro de estabilidade e arquiteto, encontrar uma solução para aquele problema. Deixa eu te mostrar aqui o EVD do nosso projeto modelo utilizado nas aulas. Então, ó, observa aqui, esse daqui é o nosso planeamento volumétrico final dessa estrutura, dessa casinha aqui com 2 pisos. Só que a gente não tem ela já assim finalizada, não. A gente tem o nosso planeamento 2D e depois a gente vai vindo aqui etapa a etapa. Fundação, depois aqui mais uma etapa de fundação. Nesse caso aqui tinha o lintel base, onde vai ser pousada a estrutura das paredes. Depois, notem que aqui ó, eu já dividi minha parede em painéis. Eu já sei que essa parede daqui vai ser dividida em 3 painéis. Já sei aqui ó, a posição. Nesse caso, eu vou ter aqui uma viga nessa situação. E aqui você consegue vir identificando todos os elementos. Por exemplo, aqui ó, é uma caixilharia que tem uma caixa de store. O projetista falou que queria uma caixa de store, vamos imaginar, com 250 milímetros de altura. Ok, talvez eu perca aqui 2 centímetros na altura da caixilharia. Por quê? Porque eu não tenho mais como subir essa laje. Ah, Renato, mas por que não tem como subir essa laje? Por causa das espessuras dos revestimentos, das espessuras dos isolamentos. E é isso que a gente consegue visualizar de uma forma muito clara nessa etapa de planeamento volumétrico. Observa aqui um detalhe. Renato, isso aqui não está errado não? Ó. A laje de dentro está mais baixo que a laje de fora da varanda, mas isso é porque você não considerou ainda as etapas, as camadas de isolamento térmico. Aqui fora eu preciso de um isolamento térmico. Na parte de dentro eu não preciso, eu preciso de um isolamento acústico, mas térmico eu preciso do lado de fora. Então, são esses pequenos pormenores que a gente consegue ir mostrando para vocês e através de um planeamento volumétrico como esse, fica muito mais fácil de trabalhar. Só para título de exemplo, aqui na Quant, como é que a gente trabalha? Eu faço uma reunião inicial com o meu cliente, recolho todas as informações dos materiais construtivos e da forma como ele gosta de trabalhar e eu preparo um planeamento volumétrico. Quando eu finalizo essa etapa, eu reúno com ele novamente. Falo, olha, aqui a gente teve que fazer alguns ajustes. Por favor, me confirme como você quer trabalhar. Você quer, por exemplo, vamos imaginar que eu perdi aqui 10 centímetros nessa zona aqui no pé direito interno. Eu vou perguntar para ele, olha, a gente tem liberdade de subir o telhado todo 10 centímetros ou não? Por quê? Em alguns casos a gente tem liberdade, outros a gente já está no limite definido pela Câmara. Então, com esse tipo de planeamento volumétrico, a gente consegue ter uma conversa muito mais visual e muito mais precisa. E é aquilo que eu falei, quando você consegue comunicar para o autor do projeto por que aquilo está acontecendo, olha, eu perdi aqui 5 centímetros no pé direito interno, por quê? Porque a camada de isolamento do telhado, da cobertura, é maior do que havia sido especificado ali no estudo inicial. Agora, se você é arquiteto, já domina todos os materiais, você já pode fazer o projeto exatamente como ele vai ser executado. Já considerar todas as camadas e aí quando você manda para o engenheiro, ele já não vai alterar em nada. Ele vai dimensionar a estrutura. Pode ser claro que você tenha colocado aqui inicialmente uma laje de 200 e na hora de dimensionar ele falou, olha, aqui só passa com 250. Tudo bem, mas fora isso, os outros pormenores já vão vir definidos de você. Você não vai ficar mais na mão do engenheiro de estabilidade para que ele deforme todo o seu projeto de arquitetura, né? E aí, deixa eu te mostrar aqui também como estão organizadas as aulas, tá? Então, estruturação volumétrica digital. A gente tem uma aula dedicada à fundação, outra para paredes e vigas, outra para lajes, outra para coberturas, outra para caixilharias e vãos internos, revestimento de pisos e paredes, reforços, comunicação entre projetistas. Aqui a gente tem uma aula só para te mostrar como é a forma ideal de você comunicar arquiteto, engenheiro de estabilidade e atenção, engenheiro de estabilidade. Cuidado, pode ser que após utilizar essa metodologia, os arquitetos parem de falar mal de vocês. Estou fazendo essa brincadeira porque eu sou formado em arquitetura, já tive gabinete de arquitetura e sei como é que é essa rixa. Mas não, olha,
aqui a grande vantagem do Aslev é poder ter essa colaboração entre os profissionais. E é super importante que o arquiteto esteja envolvido, que ele tenha domínio dessas ferramentas todas, que ele tenha domínio, que ele tenha conhecimento dos materiais todos que ele está especificando, para que realmente possa ter ali uma sinergia em conjunto com o engenheiro de estabilidade. E chegamos aqui ao sexto e último módulo, o Light Steel Business. Aqui eu já não vou mais falar nada de projetos, de materiais construtivos ou coisas do gênero. Aqui é onde a gente vai abordar questões não técnicas, mais voltadas para argumentos de venda, para administração, gestão de equipas, e você vai descobrir também quais são as habilidades que cada profissional deve desenvolver para conseguir se aprofundar ainda mais na especialização em aço leve. Então, aqui novamente, teremos uma aula só para arquitetos, outra só para engenheiros, outra só para preparadores de obra e assim por diante. Deixa eu te mostrar aqui no site como que essas aulas estão organizadas. Então, aqui, ó, nós temos aqui um checklist para início de obra, tudo que você precisa verificar para não ir para o estaleiro de obras, chegar lá, ficar com a sua equipe parada. Depois, a gente tem uma aula só sobre balizas, cangalhos ou gabarito de obra. Cada zona do país tem um nome para isso, mas é um elemento fundamental para uma construção em LSF e eu vou te mostrar o porquê. Depois a gente fala aqui como montar uma equipe de obra, a importância do diretor de obra. Se você for trabalhar com LSF, por favor, não contrate aquele diretor de obra que só vai uma vez na semana no estaleiro de obra. Eu vou te explicar melhor porquê desse motivo. A gente tem uma aula aqui sobre calendário de uma construção, sobre o planeamento financeiro. Isso é muito importante porque construções em aço leve possuem etapas muito rápidas. Se você não tem um planeamento financeiro, é muito fácil você quebrar a sua empresa. Depois a gente tem aqui argumentos de venda e sim, chega na aula de próximos passos para arquitetos, próximos passos para engenheiros de estabilidade, para preparadores de obra e para construtores. E aí, a gente tem aqui a última aula, você está preparado, que é uma surpresinha aí que a gente tem para vocês, tá bem? Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo que a gente organizou com todo carinho e com uma metodologia para realmente te tirar do ponto zero e te levar o mais rápido possível em rumo a essa especialização em Light Steel Frame. Então, eu vou te mostrar agora quais são as vantagens que um profissional especializado em LSF pode ter de acordo com a sua categoria profissional. Então, ao se tornar um arquiteto especializado em LSF, você vai começar a atender um mercado crescente que busca cada vez mais um sistema construtivo rápido e com melhor eficiência energética. Ao se destacar nessa área, você vai começar a ser recomendado não só por esses clientes, mas você vai também notar que você vai ser recomendado por fornecedores de aço, por quem comercializa esse tipo de material, porque eles vão enxergar em você um parceiro, um impulsionador desse sistema construtivo. E foi dessa forma que a Quant cresceu tanto nesses últimos anos, porque a gente sempre está incentivando, sempre divulgando esse sistema construtivo. Então, assim, qualquer fornecedor de material, qualquer parceiro que a gente chegue para ter uma conversa, a gente tem ali as portas abertas e a gente é recomendado por muitos fornecedores de material para desenvolver projetos para novos clientes. Eu vou te falar que arquitetos que realmente são especializados em LSF são os parceiros preferidos de fabricantes de perfis e também de engenheiros de estabilidade, porque eles sabem que vocês vão projetar alguma coisa que pode ser executada facilmente em LSF, que não vai precisar de muitos ajustes para aquele projeto de arquitetura, porque ele já está muito adaptado, muito pensado para esse sistema construtivo. Bom, engenheiros de estabilidade. Deixe de ser aquele profissional que só faz projetos de licenciamento, mas chega na hora do detalhamento, fica completamente perdido. Não seja esse profissional. Você não quer ser esse profissional, se matricule aí no Pensar em LSF.
pare de elaborar projetos impossíveis de serem executados. Eu vou te falar que tem muito profissional que faz isso. Ele acha que está fazendo um bom projeto, mas quando você pega aquilo e tenta ver como executar aquilo, você percebe que aquele profissional não tem experiência nenhuma com esse sistema construtivo. Eu vou te mostrar o caminho para que você consiga aumentar a velocidade, reduzir os erros e eliminar os retrabalhos dos seus projetos. Só nisso você vai gerar já um aumento de produtividade e, consequentemente, um ganho financeiro para o seu negócio. Preparadores de obra. Se você é preparador de obra e deseja trabalhar com projetos de LSF, ou mesmo se você já trabalha com preparação de obra em aço leve, mas não está satisfeito com a velocidade ou com a qualidade do seu trabalho, eu vou te mostrar como a metodologia que a Quant utiliza aqui no dia a dia pode ser utilizada também por você para elaborar preparações de obras para os clientes que você atende. E agora, donos de empresas de construção, construtores chave na mão e subempreiteiros. Mesmo que vocês não estejam envolvidos nas etapas da elaboração de projetos, o conteúdo desse curso é essencial para o sucesso no trabalho que vocês executam, que vocês elaboram. Você já parou para pensar no problema que dá se você diz sim para uma obra, assina ali um contrato e só vai descobrir as complexidades de execução no estaleiro? Pois é, isso é mais comum do que você imagina. E isso poderia ser evitado com uma simples reunião para você avaliar o projeto de arquitetura, uma reunião para você avaliar se aquele projeto de estabilidade que o dono de obra te entregou, se aquilo ali realmente dá para executar a partir daquele projeto, se tem todas as informações necessárias ali naquele projeto. Muitas vezes pode até ser que um projeto esteja bem feito, tenha sido bem feito, mas se ele não te entrega os elementos suficientes para você encomendar o material, ele está incompleto. Então é isso que você vai conseguir aprender aqui no Pensar em LSF. Vai conseguir estar preparado para avaliar, para analisar toda a documentação que um dono de obra te entrega na hora de te contratar para construir uma estrutura em light steel frame. E se você é construtor tradicional e ainda não migrou para o aço leve, o conteúdo do Pensar em LSF vai te ajudar a fazer essa transição de uma forma muito mais rápida, fácil e sem cometer os erros que eu cometi lá atrás. Eu vou te mostrar como atrair clientes, como especificar os materiais, como analisar a dificuldade de executar uma obra. Ou seja, o conteúdo desse curso não é um simples passo a passo de como elaborar um projeto, como especificar um material. Não, é muito mais do que isso. Bom, você já percebeu que o conteúdo dessa formação é para profissionais que já estejam inseridos no mercado. É para um profissional que não vai ficar perdido se eu falar é uma esquadria, um prumo, uma impermeabilização, uma betonilha. Então, assim, se você já faz parte do mercado construtivo, o mercado da arquitetura e construção civil e quer se tornar um especialista em light steel, então o Pensar em LSF é o caminho certo para você. Bom, eu sei que depois de tanta informação que eu já despejei aqui nesse vídeo, pode ser que você esteja com algumas dúvidas, né? Com algumas questões para saber se esse realmente é um curso para você. Bom, eu vou tentar aqui responder as mais comuns. Tem gente que vai falar que não tem tempo. Pode ser que você me fale, Renato, não tenho tempo para estudar tantas aulas, pois o conteúdo é muito grande, são 80 aulas. Eu vou te falar que eu não aprendi tudo isso em 30 dias. Tá? Isso aqui que está resumido nesse curso é um conhecimento de pelo menos 15 anos estudando light steel frame. E o meu objetivo não é que em 30 dias você absorva todo esse conhecimento. Mas o meu objetivo é que, após assistir o módulo 2, você já comece a mudar sua forma de analisar os projetos. Ao assistir o módulo 3, você já começa a implementar, a especificar diferentes materiais para o seu cliente. Ao assistir o módulo 4, você já saiba identificar os principais erros que podem acontecer ali num projeto de arquitetura que não foi pensado para LSF. E assim por diante. É uma implementação em fases, pouco a pouco, mas que em cada projeto você vai dar um passo além. E aqui você vai encontrar todas as informações necessárias para dar esse passo e seguir adiante
como a sua especialização em Light Steel Frame. Pode ser também que você me fale, Renato, olha, eu não consigo, porque é muita coisa. Se você está pensando dessa forma, é porque você está tentando dar um passo maior do que as suas pernas. Como eu já te falei, o conteúdo desse curso é para ser implementado aos poucos. Não imagine que você vai comprar essa formação e em 30 dias você já vai ter um projeto todo feito com a nossa metodologia e tudo mais. Se você já trabalha com LSF, talvez até isso seja possível, mas se você está ali no etapa zero, não vai ser dessa forma. A cada novo projeto, a cada novo contrato, você vai melhorando. Mas é aquilo, se você assiste ali o módulo 2, o módulo 3, você já tem uma visão completamente do LSF, você vai saber analisar os projetos de estabilidade que são entregues para você. Pode ser que você me fale, Renato, curso online não gosto. Eu já pensei dessa forma também. Não quero curso online, eu prefiro curso presencial, porque ali eu posso tirar minhas dúvidas, posso perguntar para o professor e tudo mais. Eu já pensei assim, até eu tirar um curso de AutoCAD há mais de uma década atrás. Por quê? Quando eu estava ali na sala de aula, eu tirei de todas as dúvidas que surgiram. Beleza. Quando eu voltei lá para o meu gabinete, comecei a aplicar aquele conhecimento ali nos meus projetos, surgiram outras dúvidas. E aí não tinha ninguém para perguntar e não tinha nenhum vídeo para eu assistir. Então, assim, quando um curso é sobre uma metodologia que tem o passo a passo, eu acho muito interessante você ter acesso a essas aulas, para que você possa reassistir quantas vezes você quiser, para que você possa ir absorvendo pouco a pouco ali aquele conhecimento. E agora, a última dúvida aqui que surgiu aqui na minha cabeça. Pode ser que você não queira fazer o curso porque você não utiliza o SketchUp ou porque você utiliza um outro software. Novamente, eu explico. A metodologia que nós utilizamos aqui na Quant pode ser replicada em qualquer outro software de modelagem 3D. Você pode utilizar essa metodologia no Revit, no ArchiCAD, no AutoCAD 3D, no SolidWorks ou em alguma outra plataforma que eu não conheço. Agora, se você quer começar a trabalhar com o SketchUp, é uma ferramenta muito fácil, muito simples de aprender. A maioria dos gabinetes de projeto, das fábricas que fazem preparação de obra, utilizam o SketchUp para isso. Então, se você ainda não domina uma ferramenta, já começa no SketchUp, que eu acho que vai ser uma escolha acertada para você. Agora, se você já tem facilidade com outros softwares, se você já trabalha há muitos anos aí com Revit ou com ArchiCAD, siga em frente, você vai conseguir implementar essa metodologia aí no dia a dia do seu trabalho. Bom, se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque você quer ser um profissional especializado em Light Steel Frame. E eu te falo que o curso Pensar em LSF é a forma mais rápida e eficaz de alcançar esse objetivo. Eu vou te falar que, depois de concluir esse curso, além do reconhecimento que você vai ter de algumas pessoas em se tornar realmente um especialista em LSF, você vai ter também um retorno financeiro. Claro, toda a gente quer isso. Então, assim, seja aumentando o valor cobrado por seus serviços, seja aumentando a produtividade no seu trabalho. A título de exemplo, aqui na Quant, por muitos anos eu não alterei o valor cobrado por um projeto. E mesmo assim a gente conseguiu aumentar a nossa lucratividade. Como? Aumentando a produtividade, ou seja, algumas dessas etapas da metodologia que você vai aprender foram implementadas ao longo desses últimos anos ou até mesmo dos últimos meses. Isso foi trazendo uma maior produtividade para a nossa equipe. Hoje em dia, eu consigo ter uma maior quantidade de projetos no mesmo período de um mês, por exemplo. E aqui eu vou fazer um pequeno comparativo para você perceber que o valor que você vai investir nesse curso ele é quase irrisório em comparação ao retorno que você vai ter após se tornar um especialista em LSF. Para um arquiteto, se você realmente se tornar um especialista, e aqui eu falo realmente, por favor, não se venda como especialista em LSF, sendo que você apenas conhece OSB. Então, se você realmente for um especialista em LSF, facilmente 300 euros é o que você vai cobrar mais por um único projeto. Tá? Ou seja, no seu primeiro projeto, você já pagou o curso. E uma outra pergunta aqui. Quanto que você pagaria para o engenheiro de estabilidade não descaracterizar a sua arquitetura? Cara, com certeza mais do que 300 euros. Então, assim, com o conhecimento que você vai alcançar aqui nesse curso, você
não vai ter mais aquele problema de manda uma arquitetura para o engenheiro de estabilidade e volta ali aquele Frankenstein todo deformado, todo desconfigurado. Não, agora você vai ser capaz de elaborar um projeto pensado para o aço leve. Você já definiu ali como serão a distribuição das cargas. Pode ser depois que ele mude ali um perfil ou outro, mas assim, o conceito, como que a carga vai estar distribuída, isso você já conseguiu definir lá no seu planeamento volumétrico. Se você é engenheiro de estabilidade, eu vou te falar que o ganho que você vai ter com produtividade, eliminando quase a zero os erros e reduzindo retrabalhos, cara, isso vai valer muito mais do que os 300 euros que você vai gastar nesse curso. Sem falar que agora você vai conseguir também elaborar mais projetos ao longo de um mês, ou seja, mais projetos em um mesmo período. Então, o que eu quero trazer é realmente conhecimento para que você melhore os seus projetos, para que você ganhe produtividade e facilmente 300 euros, isso aí você consegue tirar ali muito facilmente do retorno que você vai conseguir após participar do Pensar em LSF. Se você é preparador de obra, eu vou te falar que 300 euros é metade do que a gente cobra por um projeto de 100 metros quadrados. Isso, projeto só de preparação de obra, não estou falando cálculo estrutural. Só preparação de obra, ou seja, metade do seu primeiro projeto, você já pagou o curso. E, novamente, aqui eu destaco as vantagens, as mesmas vantagens que o engenheiro de estabilidade vai ter, que é o quê? Que é eliminar erros, eliminar retrabalhos e, consequentemente, aumentar a produtividade. E aí você vai conseguir desenvolver mais projetos ao longo de um mês. Agora, se você é construtor, subempreiteiro, dono de empresa de construção, me responde só uma simples pergunta. Um dia de obra paralisado custa mais ou menos do que 300 euros? Pois é, sei que custa muito mais. Então, assim, o meu objetivo aqui é te passar informações para que você melhore o planeamento das suas obras, para que você saiba analisar se um projeto pode ser executado. Eu tenho certeza que você já algum dia recebeu um projeto, seja de aço leve, seja de beton armado, que você só descobriu o problema dele lá no estaleiro de obra. E aí, consequentemente, fica toda a gente parado lá, esperando o que fazer. E aí, prejuízo para a sua empresa. Então, assim, o conteúdo que eu vou te passar é justamente para isso. É para você melhorar o seu planeamento de obra, para que você reduza essas paralisações, para que você reduza os dias sem produtividade no seu estaleiro de obras. Boas, malta. Então, se você quer realmente fazer parte desse seleto grupo de especialistas em aço leve, eu te convido a clicar no botão aí embaixo e se inscrever no Pensar em LSF. O acesso ao conteúdo é imediato e você vai poder, ainda hoje, corrigir a trajetória para se tornar um especialista em aço leve de uma forma rápida e assertiva. Ah, mas espera aí que ainda não acabou não. Eu vou te falar que você tem risco zero de apertar aí no botão de comprar. Sabe por quê? Porque você tem 30 dias para me pedir o dinheiro de volta. Renato, comprei, paguei 300 euros, assisti ali, às vezes pode assistir até todas as aulas, não gostei do conteúdo, vou clicar aqui e pedir meu dinheiro de volta. Cara, mas eu tenho quase certeza que depois de você assistir pelo menos os 3 primeiros módulos, você vai ver que esse conteúdo vale muito mais do que 300 euros. E você não vai querer pedir seu dinheiro de volta porque você vai querer ter esse conteúdo para consultar toda vez que surgir uma dúvida, toda vez que surgir um novo projeto, toda vez que você precisar elaborar um novo projeto de arquitetura, um novo projeto de estabilidade, precisar fazer um planeamento de uma obra. Então vai lá. O risco é zero. Se você quiser, em 30 dias você clica no botão, pedir seu dinheiro de volta e tá lá, devolvidinho na sua conta. Pronto, pessoal. Então, agora é isso. Chegamos ao final dessa aula. Espero que você tenha ficado feliz com o conteúdo que eu consegui te passar. E, caso você realmente queira ser um especialista em LSF, te convido a participar da nossa formação.